Boa noite, pessoal. Adivinha o que eu estou fazendo agora? Agora é hora de lembrar que Deus existe. Isso mesmo. E como é que eu lembro que Deus existe? Me aproximando dele? De que forma, de que maneira eu consigo me aproximar de Deus? Orando, indo lá na rua agora à noite, olhando o céu estrelado, sabe? As nuvens que pincelam o céu como se fosse o toque de arte de um mestre, né, que é o arquiteto eterno do universo, que é o Senhor. E você pode glorificá-lo, né? Você vê o contraste das estrelas e as montanhas, a luz da lua brilhando, né? Eu estava falando para o Senhor hoje à noite, na minha caminhada com os cachorros. Senhor, um pouquinho agora, né? Pensando um pouquinho, Senhor Deus, tudo que o ser humano ele cria, ele inventa, ele nunca vai superar a tua glória, a glória da tua majestade, a criação das tuas mãos, né? As obras das tuas mãos. Não é verdade? O homem vai criar o céu, as estrelas? Óbvio que não, né? Então foi isso que eu quis dizer para Deus. Eu estou lendo aqui no livro de Segunda Crônicas, Crônicas dos Reis de Israel, né? Os relatos dos feitos de cada rei que antecedeu em Israel. E esse já é o segundo livro das Crônicas. Eu estou no capítulo 14. Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E o filho dele, Asa, o nome dele é Asa, isso mesmo, asa de frango, asa de águia, asa de pomba é. O nome dele é Asa, do sujeito. Ele reinou em seu lugar. Abias entregou a coroa para Asa. É isso? É isso. Isso mesmo, é. E como é que foi o reinado de Abias? Foi bom? Foi bom? Pois é. Foi um reinado de guerra, né? Um reinado de muita guerra. Guerras e guerras. Principalmente com a outra parte do povo israelita, porque Israel estava dividido entre Judá, né, e as outras 10 tribos, né? Então o que que acontece? Ele reinava por parte da genealogia de Davi, né? Da herança de Davi, porque reinava em Judá. Então, aqui fala que ele foi um cara guerreiro, um cara valente, né? Um cara de guerra. Ele pelejou bastante, viu? Isso mesmo, é. Aqui no capítulo 13, no versículo 5 de Segunda Crônicas, ele fala: Porventura não nos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos da maldade, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, porque Salomão era filho de Davi, né? E aí o que que acontece? Isso aqui é Abias que está relatando, isso aqui é um relato de Abias, né? Uma história que Abias estava contando, né? Do que Jeroboão havia feito, servo de Salomão, né? O que que ele fez? Ele se ajuntou com homens vadios, se fortificou contra o filho de Salomão, que era Roboão, né? E ainda jovem isso aí, né? Entendeu? E ele não conseguia resistir a Salomão, a glória de Salomão. Achei que tinha inveja de Salomão, né? Esse sujeito Jeroboão. Mas enfim, aí
houve guerra entre os dois, né? Muita guerra, né? Muita guerra. Agora aqui a Abias deixa a coroa para Asa e Asa vai e reina no lugar do seu pai, né? Vamos ver aqui como é que foi a administração de Asa. Vou me cobrir aqui porque está um pouquinho frio. Vamos ver como é que foi aqui a administração de Asa em Judá. Nos seus dias esteve a terra em paz por 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. O que é bom e reto para Deus, para mim e para ti fazer? Vamos ver o que ele fez? Bora lá aqui, no versículo 3 do capítulo 14 de 2 Crônicas. Porque tirou os altares dos deuses estranhos. Por que ele relata que é deuses estranhos? É simples, porque não é reconhecido como Deus. Porque o único que é reconhecido como Deus é Javé, é o Senhor dos Exércitos, o Criador do céu, da terra, o nosso Criador que fez a mim e a você com as suas próprias mãos, né? E da sua boca soprou sobre os nossos narizes o seu espírito e nos deu vida. Então, o que ele fez aqui? Tirou os altares dos deuses estranhos e os altos. O que altos que é? Vamos ver aqui. Quebrou as imagens e cortou os bosques, porque fazia-se muita estátua de imagem e se colocava nos bosques esses altares. As pessoas iam fazer oferenda no meio do mato, nos altos outeiros. Né? Você já foi a algum lugar no Brasil, aqui, em algum alto, você já viu alguma estátua, alguma casinha que tem imagens de escultura, que as pessoas vão lá fazer uma devoção para aquele gesso, para aquela estátua que tem boca e não fala, olhos e não vê? Então ele fez isso aqui. Olha só. Tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, quebrou as imagens. Naquela época já faziam imagem, cara. Olha que os caras são peritos para fazer imagem. Naquela época o cara já fazia estátua de escultura e era abominável a Deus. Ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Isso aqui é bom e reto aos olhos do Senhor. Já pensou se o presidente chega e sai e levanta um decreto? Ó, eu vou quebrar todas as estátuas que tiver e todo mundo vai buscar somente a Deus. Foi isso que Asa fez. Olha aqui, ó, o que ele falou, ó. E mandou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. O que ele fez? Ele mandou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais. Por quê? Porque os seus pais, que eram Abraão, Isaque e Jacó, Davi, né? Os seus pais haviam servido, né, com integridade, com coração reto. O Senhor também tirou todas as cidades de Judá, os altos e as imagens. Agora aqui para nós. Tem tanto altos que os sacerdotes colocaram imagens de escultura e o povo vai lá para adorar como se fosse Deus. Será que isso agrada a Deus? Tem tantas imagens de escultura, é no alto que eles colocam. Por quê? Porque eles querem reconhecer aquilo como Deus, porque o único que habita nas alturas, como diz, né? Hosana nas alturas, louvado seja Deus nas alturas. É Deus, mas eles querem colocar uma imagem de fundição, uma imagem esculpida lá. Olha, subamos e adoramos, porque aquele ali é Jesus, aquele ali é Deus, ele é o Salvador. É coerente isso?
É certo isso? Enquanto que aquele que fez o monte, aquele que quando você sobe para ir naquela estátua que tem perna e não anda lá naquele monte, você está você tá indo para aborrecer a Deus e não sabe, na ignorância, né? Você vai ali, mas é só uma recordação. Não é recordação. Aquilo ali é bom. Deus nada se compara ao Criador, nada. Ele mesmo diz: a minha glória eu não divido com ninguém. Piorou com imagem de escultura. Piorou com imagem de escultura. A minha glória eu não divido com ninguém. Piorou com imagens de escultura. Quem que inventou a imagem de escultura? Está escrito aqui, ó. Por que que o homem não lê a Bíblia? Por que que não explana a verdade? Poxa, a Bíblia está aqui para ensinar. A Bíblia está aqui mostrando. Não é um livro que tem 7 chaves que você tem que... Meu Deus, onde é que eu vou arrumar essas 7 chaves para abrir o livro? Para entender o livro? Entendeu? Para ver o que está escrito? Não, a Bíblia está aqui, ó, nos mostrando o caminho, né? Aquilo que agrada a Deus e o que não agrada. Aquilo que é bom, aquilo que é reto aos olhos de Deus e aquilo que não é. Não é verdade? Também tirou de todas as cidades de Judá. Quer dizer, aqui em Judá não quero estátua de escultura, imagens esculpidas. Está aqui, ó, quebra tudo, né? E edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe dera repouso. Quer dizer, olha só, ele tomou uma atitude e falou: vamos limpar a cidade, vamos tirar aquilo que não agrada a Deus, vamos fazer o que é reto, bom aos olhos do Senhor. Ele fez. E o que aconteceu? Deus deu paz para ele. Deus repreendeu talvez o inimigo que fosse maior, mais forte do que ele. Deus foi lá e repreendeu: olha, tu não farás guerra contra o meu servo, porque aquela cidade eu estou amparando ela, eu estou cuidando dela, que era a cidade de Judá. Porque além de ele ter feito o que era bom e reto aos olhos do Senhor, que foi derrubar os altos, quebrar as imagens esculpidas, ele falou para o povo: agora vocês vão buscar a Deus e vão estudar os mandamentos, conhecer a vontade de Deus, que serviram os vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. É isso que vocês vão fazer. E foi isso que ele direcionou o povo a fazer. Não se vê mais isso aqui hoje em dia. Isso aqui, nós vivemos numa nação pagã. Pagamos por aquilo que não é Deus. Pagamos por haver algo que não existe. E viramos as costas para aquele que é eterno, invisível, mas real. E o apóstolo Paulo diz que será inexcusável, indesculpável no dia do juízo final. Por quê? Porque todas as coisas, toda a terra está cheia da glória de Deus. É indesculpável dizer que Deus não existe. Porque lá no livro de Isaías, eu estava meditando sobre isso esses dias. Quando Isaías teve a visão, né, ele estava dentro do templo, né, dentro do templo, e teve a visão. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e os anjos que tinham 6 asas. Só que o importante da visão de Isaías não era o que os anjos ali, né? Claro, era importante, mas muito mais fundamental que os anjos estavam falando, sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. É infindável a beleza do Criador sobre a face da terra. E a gente tem que refletir muito sobre isso, porque a gente sabe muito bem que o ser humano está destruindo a natureza do Criador. Está destruindo, está acabando, né,
com a natureza do Criador. Eu fico por aqui, um abraço, Deus abençoe.